Que Deus abençoe você que chegou até aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Respire fundo, prepare seu coração, porque hoje vamos conhecer juntos uma história que tem tocado milhares de pessoas ao redor do mundo. Há histórias que não podem ser ignoradas. Histórias que desafiam a lógica, que atravessam o tempo, que nos fazem parar e perguntar: será que Deus ainda age entre nós? Será que os santos no céu ainda intercedem pelos que sofrem aqui na terra? Hoje vamos caminhar juntos por uma dessas histórias, sem pressa, com respeito, com fé. É a história de uma mãe que recebeu um diagnóstico devastador, que orou diante de uma relíquia e que viveu algo que a medicina não consegue explicar completamente. Esta é a história do milagre atribuído a São Carlo Acutis. E se você está passando por um momento difícil, se conhece alguém que precisa de esperança, fique aqui comigo, porque às vezes é justamente quando tudo parece perdido que Deus nos surpreende. Mas antes de entrarmos na história do milagre, precisamos conhecer quem foi este jovem extraordinário. Porque para entender o milagre, precisamos entender o coração daquele que intercede. Carlo Acutis nasceu em 1991 em Londres, mas cresceu na Itália. Desde pequeno demonstrava uma fé incomum, profunda, viva e simples ao mesmo tempo. Era um jovem comum, estudava, brincava, amava tecnologia, mas tinha um amor extraordinário pela Eucaristia e uma devoção sincera à Virgem Maria. Aos 11 anos, começou a catalogar milagres eucarísticos do mundo inteiro, criando um banco de dados que até hoje evangeliza pessoas em todos os continentes. Sua vida foi curta, mas intensa. Passava horas em oração diária, distribuía comida para moradores de rua e vivia uma espiritualidade pura, sem vaidade, sem orgulho, sem exageros. Carlo enfrentou a leucemia com serenidade, oferecendo suas dores pela Igreja e pelo Papa. Morreu em 2006, aos 15 anos, deixando um exemplo de fé madura, coragem espiritual e amor verdadeiro por Deus. Em 2020, foi beatificado após um milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano. E em 2024, um segundo milagre investigado reacendeu o processo rumo à canonização. Esta é a história de Kátia, uma mulher simples, mãe de família, que vivia em Blumenau, Santa Catarina. Uma vida comum, cheia de trabalho, de cuidados com os filhos, de sonhos e esperanças como qualquer um de nós. Mas em 2022, a vida de Kátia mudou completamente. Durante um autoexame, ela sentiu algo diferente. Um nódulo, aquele aperto no coração que todo mundo conhece, aquele medo que congela a gente por dentro. Ela marcou uma consulta, fez os exames e quando o resultado chegou, o chão desabou sob seus pés. Câncer de mama, e não era um câncer qualquer. Os médicos disseram que era invasivo, agressivo, que tinha se espalhado pelos tecidos. A recomendação era cirurgia imediata, mastectomia radical, retirada total da mama e depois quimioterapia, radioterapia. Tratamentos pesados, longos, dolorosos. Kátia saiu daquele consultório sem chão. Como é que ela ia contar para os filhos? Como é que ela ia passar por tudo aquilo? E se o tratamento não funcionasse? E se ela não visse os filhos crescerem? São perguntas que ninguém quer fazer, mas que tantas mães, tantos pais, tantas pessoas já tiveram que enfrentar. O medo da morte, o medo de deixar quem a gente ama. E ali, naquele momento de desespero, Kátia se agarrou à única coisa que ainda tinha: a fé. Porque quando tudo ao nosso redor desmorona, a fé é o último refúgio. É a mão que ainda segura a gente quando achamos que vamos cair no abismo. Foi então que Kátia soube que na paróquia Cristo Rei, ali mesmo em Blumenau, estava exposta uma relíquia de Carlo Acutis. O coração dela bateu diferente. Ela já tinha ouvido falar daquele jovem santo, da devoção dele pela Eucaristia, da santidade dele tão jovem. E ela decidiu ir. Não tinha nada a perder.
Talvez fosse a última esperança. Quando Kátia entrou naquela igreja, o ambiente estava em silêncio. A luz das velas bruxuleava suavemente. Havia um altar com a relíquia, uma pequena parte do corpo daquele jovem que tinha vivido tão perto de Deus. Ela se ajoelhou e ali, diante daquela relíquia, derramou toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu medo. Carlo, se você está no céu, se você pode ouvir minhas orações, por favor, interceda por mim, interceda pela minha família. Eu não quero morrer, eu não quero deixar meus filhos, mas se for da vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. Ela rezou, chorou, entregou tudo nas mãos de Deus, e quando levantou sentiu algo diferente, uma paz, uma serenidade que não conseguia explicar, como se uma mão invisível tivesse tocado seu coração e dito: vai ficar tudo bem. Kátia saiu daquela igreja com uma esperança renovada. Não sabia o que ia acontecer, mas sabia que não estava sozinha. E então, algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria para sempre a vida de Kátia. No dia seguinte à visita à paróquia, ela estava voltando para casa, dirigindo calmamente por uma rua tranquila de Blumenau. O sol da tarde entrava pelo para-brisa. Ela estava pensativa, refletindo sobre tudo o que estava vivendo. De repente, um pedestre começou a atravessar a rua na frente do carro dela. Ela pisou no freio suavemente, esperando ele passar. E foi naquele instante que o mundo pareceu parar. O rapaz era jovem, usava jeans, tênis, uma camiseta simples. Tinha uma mochila nas costas, cabelos escuros, um rosto sereno. Quando ele passou na frente do carro, virou o rosto e olhou diretamente para Kátia e sorriu. Não foi um sorriso qualquer, foi um sorriso de paz, de acolhimento, de amor. Um sorriso que atravessou o vidro, atravessou o peito dela e tocou sua alma. Kátia sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro. Uma sensação que ela nunca tinha sentido antes. Era como se o tempo tivesse parado, como se naquele momento só existisse ela e aquele rapaz. E então ela percebeu o jeito dele andar, percebeu a roupa simples, percebeu a paz que emanava daquele rosto, e seu coração disparou. Meu Deus, será que é ele? Quando ela olhou de novo, o rapaz já tinha atravessado a rua e continuado seu caminho. Kátia ficou parada ali, tremendo, chorando, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Agora, eu preciso dizer algo com muito cuidado e respeito. A Igreja Católica não afirma oficialmente que foi uma aparição de Carlo Acutis, mas muitos fiéis acreditam que sim. Acreditam que naquele momento Deus permitiu que algo sobrenatural tocasse a vida daquela mulher. Na tradição católica existem inúmeros relatos de santos que apareceram para consolar, para curar, para fortalecer. Santo Antônio, São José, Nossa Senhora. E por que não Carlo? Por que não este jovem que dedicou toda a sua vida a levar esperança às pessoas? O que sabemos é que Kátia sentiu algo profundo, real, transformador, e que a partir daquele dia tudo mudou. Na manhã seguinte, Kátia acordou diferente, mais leve, mais tranquila. Aquele peso no peito tinha diminuído. Ela não sabia explicar, mas sentia que algo tinha mudado. Era o dia de voltar ao hospital para fazer novos exames antes da cirurgia. Ela foi com o coração apertado, mas também com uma esperança que não conseguia entender. O médico pediu uma nova bateria de exames. Ressonância, ultrassom, biópsia. Era protocolo antes de uma cirurgia tão grande. Kátia fez tudo e esperou. Quando o médico entrou na sala de exames, ele estava com uma expressão confusa. Pegou os exames anteriores, comparou com os novos, olhou de novo para o computador. Chamou outro médico. Os dois conversaram baixinho. Kátia sentia o coração disparar. Meu Deus, piorou? O câncer se espalhou? Mas então o médico se virou para ela e disse algo que ela nunca vai esquecer. Senhora Kátia,
eu não estou entendendo. Os exames anteriores mostravam um tumor invasivo, agressivo. Mas esses exames novos, eles mostram algo completamente diferente. Kátia segurou a respiração. O tumor não é mais invasivo. Ele está contido. É o que chamamos de carcinoma in situ. Está limitado a uma área pequena. Não se espalhou. A senhora não vai precisar de mastectomia radical. Podemos fazer uma cirurgia conservadora, muito menos agressiva. E talvez nem precise de quimioterapia. Kátia não conseguiu segurar. Desabou em lágrimas ali mesmo. O médico, um homem de ciência, também estava emocionado. Ele disse: em todos os meus anos de medicina, nunca vi uma mudança tão drástica em tão pouco tempo. Isso não é normal, não tem explicação científica. Mas Kátia sabia. No fundo do seu coração, ela sabia o que tinha acontecido. Carlo tinha intercedido por ela. Deus tinha ouvido suas orações. Quando Kátia chegou em casa e contou para os filhos, a casa inteira se encheu de alegria. Lágrimas, abraços, risos, orações. Era como se uma sentença de morte tivesse sido suspensa. Como se a vida tivesse voltado a ser possível. Os filhos que tinham passado noites sem dormir pensando na mãe, agora sorriam de novo. O marido, que tinha segurado a barra sozinho, tentando ser forte, finalmente pôde chorar de alívio. Eles se reuniram em volta da mesa da cozinha, aquela mesa onde tantas refeições tinham sido compartilhadas, onde tantas conversas tinham acontecido. E ali, de mãos dadas, agradeceram. Agradeceram a Deus. Agradeceram a Carlo Acutis. Agradeceram por aquele milagre que tinha devolvido a esperança para aquela família. Kátia olhou para os rostos dos seus filhos e pensou: eu vou ver vocês crescerem. Vou ver vocês se formarem, casarem, terem filhos. Eu vou estar aqui. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tem preço. Não tem explicação que seja grande o suficiente. É simplesmente a graça de Deus agindo na vida de quem tem fé. Mas a história não termina aqui. Porque Deus, quando age, vai sempre além do que pedimos. Alguns meses depois da cirurgia, Kátia começou a sentir náuseas. Estava diferente. Foi ao médico para fazer um check-up de rotina e descobriu algo inacreditável. Ela estava grávida. Agora, prestem atenção nesse detalhe. Se Kátia tivesse feito a mastectomia radical, se tivesse passado pela quimioterapia que estava programada, ela não poderia ter engravidado. A quimioterapia destrói não só as células do câncer, mas também afeta profundamente o sistema reprodutivo. Mas como o diagnóstico mudou, como a cirurgia foi mínima, Kátia pôde gerar uma nova vida. 9 meses depois, ela deu à luz uma menina saudável, linda, perfeita. E quando ela segurou aquele bebê nos braços, chorou como nunca tinha chorado antes. Porque aquilo não era só um bebê, era a prova viva de que Deus a tinha curado. Era a prova de que os milagres ainda acontecem. Era a prova de que Carlo Acutis tinha intercedido por ela de uma forma que ultrapassava qualquer compreensão humana. Milagre sobre milagre, graça sobre graça. Como diz a palavra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, é importante explicar como a Igreja Católica lida com esses casos. Porque a Igreja é muito cuidadosa, muito rigorosa quando se trata de milagres. Quando alguém relata uma cura extraordinária, a Igreja abre um processo de investigação. Médicos especialistas, que não são necessariamente católicos, analisam todos os exames. Eles procuram por explicações científicas. Eles querem ter certeza de que não foi remissão espontânea, erro de diagnóstico ou qualquer outra causa natural. Só depois dessa análise médica rigorosa é que o caso é enviado para análise teológica. E aí, bispos, teólogos, especialistas em canonização vão estudar se realmente houve intercessão do santo. É um processo longo.
Pode levar meses, até anos. E muitos casos são rejeitados porque encontram explicação científica. No caso de Kátia, a investigação ainda está em andamento. A igreja não se pronunciou oficialmente, mas o que sabemos é que a história tem impressionado profundamente as comunidades católicas, que médicos ficaram sem explicação, que uma família inteira testemunha o que aconteceu. E mesmo que a igreja demore a se pronunciar, nós sabemos que Deus não precisa de selos oficiais para agir. Ele age quando quer, como quer, onde quer. E a fé das pessoas não depende de carimbos, depende do encontro pessoal com o amor de Deus. E agora eu quero fazer uma pausa com vocês. Uma pausa para refletirmos juntos sobre algo profundo. Por que Deus permite que pessoas boas adoeçam? Por que mães de família recebem diagnósticos devastadores? Por que crianças sofrem? Por que existe o câncer, a dor, a morte? São perguntas que todos nós já fizemos. Perguntas que não têm respostas fáceis, porque o sofrimento é um mistério. E a fé não elimina o mistério, mas nos ajuda a caminhar através dele. O que a fé nos ensina é que Deus não causa o sofrimento. Ele não quer que soframos, mas Ele permite que neste mundo imperfeito enfrentemos provações. E quando enfrentamos, Ele caminha conosco. Carlo Acutis entendeu isso profundamente. Quando estava morrendo, com apenas 15 anos, ele não perguntou, por que eu? Ele ofereceu seu sofrimento, transformou sua dor em amor e disse, eu nasci para o céu. Quando estamos no fundo do poço, quando achamos que não vamos aguentar, é exatamente ali que Deus nos encontra. Não necessariamente para tirar o sofrimento, mas para dar força para atravessá-lo. E às vezes, apenas às vezes, Ele nos surpreende com um milagre. Não porque merecemos, não porque somos melhores que outras pessoas, mas simplesmente porque Ele é amor. E o amor age de formas que não conseguimos entender. Quantas pessoas estão lutando contra o câncer agora? Quantas mães estão com medo? Quantos pais estão desesperados? Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não está sozinho. Deus está com você. Carlo Acutis está intercedendo por você. E a oração de quem tem fé move montanhas. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. E agora eu convido você a fazer comigo uma oração. Se você puder, feche os olhos, respire fundo, aquiete seu coração. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e fé. Sabemos que Tu és o Senhor da vida e da morte. Sabemos que nada escapa ao Teu olhar amoroso. Nós Te pedimos, Senhor, pela intercessão de São Carlo Acutis, que olhes com misericórdia para todos aqueles que sofrem, para os que estão doentes, para os que têm medo, para os que perderam a esperança. São Carlo, jovem santo, que amaste tanto a Eucaristia, que viveste com tanta fé, apesar da tua pouca idade, intercede por nós. Leva nossas orações até o trono de Deus. Pedimos cura para os que estão enfermos, força para os que estão fracos, esperança para os que estão desesperados e paz para os que estão aflitos. Senhor, abençoa nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, todos aqueles que amamos. Protege-os com teu manto sagrado, guarda-os sob tuas asas. E se for da tua vontade, Senhor, concede-nos também o milagre que precisamos, aquele milagre que só tu podes realizar, aquela cura que a medicina não consegue dar. Mas acima de tudo, dá-nos fé. Fé para confiar em ti, mesmo quando não entendemos. Fé para seguir em frente, mesmo quando está difícil. Fé para acreditar que tu estás sempre conosco em cada passo do caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta história tocou seu coração, então permita que ela também toque sua fé. O milagre que você ouviu aqui
não é apenas sobre cura física, é um convite, talvez o mesmo que Deus está fazendo para você hoje. Voltar a confiar, voltar a rezar com esperança, voltar a pedir sem medo, voltar a acreditar que nada é impossível. Se você tem alguém na família que precisa de oração, se você mesmo está passando por um momento difícil, se existe uma dor que você guarda há anos, então deixe seu nome aqui nos comentários. Vamos rezar juntos. Eu vou colocar cada nome diante de Deus e pedir a intercessão do jovem Carlo Acutis, que continua realizando milagres no céu. E por favor, não saia deste vídeo sem fazer isso. Compartilhe com alguém da sua família. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir esta mensagem hoje. Que Deus te abençoe e que São Carlo Acutis interceda pela sua vida, pela sua saúde e pela sua família. Amém.